Olá, sejam bem-vindos ao programa Rosário em Ação, um programa de entrevista, entretenimento, bate-papo, reflexão da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui em Mogi Guaçu. Eu sou o Márcio Ferreira. Neste mês de setembro, nós trazemos para vocês algumas reflexões sobre o mês da Bíblia, para que nós cristãos possamos entender melhor e conhecer melhor esse momento que a Igreja nos propõe para utilizarmos a palavra de Deus diariamente no nosso cotidiano. E eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo muito querido, que o seu jargão já ficou muito famoso aqui na nossa cidade, né? Deus te pegue. Eu estou falando aqui com o nosso convidado, o padre João Paulo Iello. Né? Padre, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Oi, Márcio. Um abraço para você que está vendo a gente, participando nesse momento importante. E é sempre uma alegria encontrar vocês e encontrar essa multidão de gente que participa desse programa muito importante para a evangelização, para a vida da igreja, não só para a paróquia do Rosário, mas para toda a igreja aqui na nossa cidade e na nossa região. Sim, e é importante que a nossa conversa, o nosso diálogo sempre traga alguma coisa para que o católico, o cristão aqui de Mogi Guaçu e da nossa região possa se alimentar um pouco mais da vida da igreja, né? Nesse mês de setembro, dedicado aí à comemoração do mês da Bíblia, né? O mês da Bíblia ele foi instituído em 1971 pela CNBB, mas já se comemorava desde 1947 o Dia da Bíblia, muito próximo do dia de São Jerônimo, né, padre? E eu queria te perguntar, começando a nossa conversa sobre a Bíblia, como é que a Bíblia chegou para nós até os dias de hoje? Porque até então a gente não tinha acesso a ela, né? Pois é, um negócio muito interessante, porque quando o Lutero ficou protestante, né, ele rompeu com a igreja, a primeira coisa que ele pôs na mão do povo foi a Bíblia. Mas faltou um bom critério. Não se preparou o povo para ler a Escritura no seu contexto. E aí então, quando vem o Concílio do Vaticano II, nós não éramos nascidos ainda, em 1962, por aí, se observou a necessidade da leitura bíblica. Mas não só a leitura bíblica, como a explicação, como o estudo, aprofundamento. E também uma compreensão que os protestantes ainda vão amadurecendo, que há uma diferença entre o texto, a escritura e a palavra. Deus fala, e quando Deus fala, ele não vai ditando. Né? Então, com o decorrer da história, as pessoas vão escrevendo. A partir do Concílio do Vaticano II, das conferências de Medellín e Puebla, fomos sentindo a necessidade do nosso povo ter a Bíblia nas mãos, não o folhetinho litúrgico. O folheto litúrgico ele foi uma grande muleta para que a nossa celebração, deixando de ser em latim, sendo na nossa língua, no português do Brasil, nós soubéssemos que Dominus vobiscum era o Senhor esteja convosco, não é? E ali já trazia a leitura, que coisa bonita. Mas a partir de então, a partir de 71, o incentivo da Conferência dos Bispos para que nós lêssemos, meditássemos e estudássemos. Para estudar a Bíblia, os professores de Bíblia dizem assim, que você tem que ler o texto no seu contexto. Como é que você sabe o que Jesus fez, o que ele falou? Por causa do contexto. Vamos aprendendo que em certas situações, aquele evangelho, vamos ler São Mateus, sabendo que ele não é o mais antigo é São Marcos. Como é que você descobre tudo isso? Lendo o contexto, né? Por exemplo, o martírio de São João Batista, ele traz um texto bem detalhado em São Marcos, não é? O São Mateus copia depois. O sermão, a parábola do semeador, São Marcos traz aquilo bem detalhado, porque os evangelistas vão contar para nós aquilo que Jesus fez de novidade. Como você de manhã cedo levanta, acho que todo mundo faz isso, né? Levanta, se lava, escova os dentes, se penteia, se maquia, né? Para sair para a rua. Isso não precisa contar que você fez, tomou café e saiu, não é? Então, mas como é que vocês sabem isso? Bom, é só estudar o contexto do texto. Olha, você falando assim, eu sinto que a palavra de Deus ela não pode ser lida de qualquer jeito. Não. E ela tem uma importância
grande para nós cristãos. Inclusive, Márcio, o livro sagrado precisa ser transportado por nós com um certo carinho. Você pode levá-lo à celebração, mas o livro sagrado precisa ser cuidado, porque ali, quando nós invocamos o Espírito Santo para ler a Escritura, hoje se fala muito da leitura orante, Deus fala conosco, não é o livro que fala, é Deus que fala. Entende o mistério? E quando nós nos reunimos numa comunidade para celebrar Eucaristia ou numa celebração da palavra, é palavra de Deus, não é a leitura da Bíblia. A leitura bíblica a gente faz no curso de teologia, faz na catequese, mas a palavra de Deus, quando nós a proclamamos, Deus está presente e falando. Esse é o mistério. Por isso o Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento de salvação. Não porque nós somos merecedores, mas porque Deus escolheu, chamou esses apóstolos, enviou seu Filho Jesus, fez um povo, formou um povo, o novo povo de Deus, a igreja, que proclama a palavra. Não proclama uma letra, um decreto, né? Quer dizer, os decretos vieram depois para que todo o povo se organizasse na leitura da Bíblia. Olha, eu chego a ficar emocionado com as suas palavras, porque faz a gente pensar. Eu que sou catequista, né? Já participei de outras pastorais. O catequista é a boca da igreja. Pois é, né? Nós falamos de vocação no mês passado. O catequista fala, e quando o catequista está com a sua turma de catequese, ele executa ali, em pleno 2023, a profecia que fizeram Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias. Esse é o papel do catequista, falar a palavra, não falar o que ele pensa, falar o que Deus revela. Esse é outro mistério. Que coisa bela que é isso, né, padre? Saber uma coisa que você, limitado, pecador, nossa, mas eu sou pecador. É você. Deus te escolheu porque Ele quis. E o jeito de carregar, de trazer a palavra tem que ser de uma coisa toda respeitosa, como você mesmo está colocando, né? Não é você botar dentro de uma sacola e carregar como se fosse um livro qualquer, né? Como você mesmo disse, né? É a palavra de Deus que está ali, né? Padre, você imagina que para nós temos uma mentalidade grega, nós temos ideia e ação. Para o hebreu, não. Quando nós lemos no Gênesis, Deus disse, faça-se o céu se fez, faça-se a terra se fez. Não foi um cálculo matemático, como os matemáticos gregos. O Tales de Mileto, que é o matemático, ele era filósofo, não é? Não, a palavra bíblica, Deus fala, a coisa acontece. Deus diz para Maria, por meio do anjo, olha, você foi escolhida. Ela diz, então faça-se. É interessante a gente olhar o faça-se de Maria. Ela diz a Deus, então se faça de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, como ela fala para o anjo. E a gente lê o livro do Gênesis. Deus disse, faça-se o elemento seco, se fez a terra. Façamos o homem à nossa imagem. E foi feito, né? E Deus viu que tudo era muito bom. Aí entramos nós e bagunçamos o coreto. Padre João Paulo, no fim são várias perguntas que eu teria para te falar dentro desse contexto, mas assim, uma coisa que me intriga muito, né, até mesmo como catequista, é pensar que a Bíblia, como ela é hoje, ela não era nos tempos de Jesus, né? Se tinha só o Antigo Testamento. E Jesus, então, usa o Antigo Testamento e traz toda uma novidade nesse ensino da palavra. Como que é isso? Então, sempre que a gente lê os evangelhos, escuta-se uma frase, conforme as Escrituras. Quais Escrituras? O Antigo Testamento, que todo judeu lia. Jesus vai à sinagoga em Nazaré e lê o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. A partir de Jesus, a leitura da Bíblia começa a ser diferente, porque em Jesus a palavra se faz carne, o verbo divino se fez carne. O meu professor de grego insistia nisto, se fez carne, se fez humanidade, gênero humano. Jesus assume a nossa limitação para que nós aprendamos a palavra de Deus no dia a dia. Então, a palavra, o que Deus fala, o que Deus cria, se tornou gente. Logo, com Jesus, a palavra toma um outro sentido. Tudo que nós ouvíamos do passado,
Não era simplesmente um passado cheio de poeira guardado no museu, mas se faz realidade. O Antigo Testamento se completa com o Novo Testamento. Meu professor de Bíblia, de exegese, dizia: a Escritura ela é como uma bicicleta. Tem os dois aros. Se você, para se equilibrar bem na bicicleta, tem que andar com os dois. Não é verdade? E as explicações da tradição são aquelas rodinhas para a gente não cair. A tradição não é o tradicionalismo, a tradição é aquela explicação que os antigos nos dão. E que, por que não estão na Bíblia? Porque algumas explicações carecem de historicidade, até mesmo de veracidade. Por exemplo, nós tradicionalmente chamamos São Joaquim e Santa Ana de pais de Nossa Senhora. Existem informações em alguns relatos, mas que às vezes carecem de comprovação, então não estão no livro sagrado. O livro sagrado, a Bíblia, é revelação. Deus revela. Assim como as experiências dos evangelhos vão sendo colocadas por escrito, porque senão a nossa tradição oral a gente vai esquecendo, né? Mas a Bíblia chegou assim, tradição oral. Depois o Novo Testamento é escrito a partir do acontecimento Jesus. No estudo da Cristologia nós estudamos o Jesus histórico, o Jesus que nasceu, que sofreu, que teve que fugir para o Egito, voltou para Nazaré, o Cristo que viveu ali, que chamou os discípulos e que era essa palavra revelada, não é, de Deus entre nós. Falando do livro físico, então, da Bíblia, né, já que você está falando dessa questão da palavra revelada, e a gente sabe que a Bíblia é uma coletânea de livros. Sim, é uma biblioteca. E como é que ela foi estruturada? Porque como que foi escolhido esses livros? Se existem outros instrumentos de registros históricos, né? Por que foram esses livros exatamente? Se não me falha a memória, os frades, os monges maçoretas, eles pegaram o texto hebraico para colocar, vamos dizer assim, uma vogalização, para colocar as vogais no texto, e organizaram os livros sagrados. Tanto que o livro do Gênesis é um dos mais recentes na composição física do livro. Tá, então isso quer dizer que... livro, né? Livros. Isso quer dizer, então, que a gente pode considerar a Bíblia sempre como um livro atual. Sim, e um livro de fé. Sim, e não é um livro de histórias, mas livro da história da salvação. Olha que interessante a gente ter essa compreensão. E a gente faz parte dessa história. Isso faz a gente pensar, inclusive, né, no uso de Jesus da palavra no seu cotidiano, né, nesse primeiro do querigma, né? Sim. Como que ele usou a palavra para transformar e remodelar o ensinamento naquela comunidade da época, né? Que é um exemplo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, a lei do Moisés: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem ficar com raiva, quem chama seu irmão de bobão, vai ser réu no julgamento. Quer dizer, essa palavra de Deus, Jesus não a mudou. Jesus não fez nenhuma reforma, não é? Às vezes a gente vê a nossa Constituição, coitada, virou um Frankenstein. Sempre tem uma PEC, proposta de emenda à Constituição. A Bíblia não. A Bíblia é atual. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Então, essa atualidade, vamos dizer, Jesus faz essa atualização para que nós vivamos. Parábola do bom samaritano, Jesus também conta todo o Antigo Testamento, resume o Antigo Testamento na parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, Jerusalém fica no alto. E Orígenes vai explicar essa passagem como a descida, a encarnação de Jesus. Ele desceu, e ele se encarnou, e ele deu para o ser humano nas duas moedas a natureza humana e a divina. Colocou o homem na hospedaria, na igreja,
curou o homem, deu os sacramentos e disse, olha, quando eu voltar eu acerto. Quer dizer, no fim dos tempos, a gente vai ter que Padre fazer. João Paulo, eu nunca tinha imaginado que a parábola do bom samaritano pudesse ter essa interpretação. É uma dimensão escatológica. Não muito é só lindo pra pensar agora, nisso, né? Né? Porque o hoje escolhe, hoje a gente aponta o futuro, né? Por isso que a gente sempre tem Esse é o mistério da palavra. Que ler a Bíblia, né, de uma forma a se envolver com a palavra, sim, né? Sim, para que ela não seja somente palavra, né? Palavras, letras, palavra. Né? Não é a palavra da história da salvação. Mas que seja algo vivo realmente para a gente poder se alimentar dela todos os dias, né? Padre, uma pergunta para você, de uma curiosidade muito pessoal minha, né? A gente sabe que as religiões elas têm e utilizam, né, a Bíblia na evangelização, no seu contexto ritualístico, enfim. É a mesma palavra? Olha, o texto bíblico, sim, ele se repete. No nosso caso, nos domingos, nós repetimos, nós temos o texto para que nós leiamos a Bíblia toda na liturgia, nós os dividimos em ano A, B e C. Ano A a gente lê o São Mateus, ano B o São Marcos com o São João, e o ano C é o São Lucas. O texto bíblico é o mesmo, agora Deus fala sempre. O apelo da Escritura Sagrada é de sempre. Você vê, domingo passado, vamos falar, o Sóbina era um rapaz que trabalhou no templo e que foi infiel. Deus tirou a autoridade dele, a chave que é dada a São Pedro, não é que ele é o porteiro do céu, muito pelo contrário, ele tem autoridade sobre a igreja. O que ele liga está ligado, né? A censura que ele propõe está censurado, o que ele desliga está desligado, né? O perdão que ele dá está concedido. Então o texto, embora seja o mesmo, a palavra fala aspectos diferentes para a nossa vida, pois é a palavra de Deus. Imagina você ler uma notícia, né? Você, professor de história, leu sobre o Napoleão Bonaparte, aquilo você já sabe. Agora a Bíblia não, a Bíblia traz para nós apelos de Deus no contexto presente. Então hoje, por exemplo, guerra na Ucrânia, violência no Brasil, aquela história do marco temporal das terras indígenas, nós temos que ler a Escritura nesse contexto. Muitas vezes não falamos para não criar celeuma, mas é nesse contexto que nós lemos a Escritura Sagrada. Uma palavra que ilumina a vida. E também não deixa usar a palavra para iludir os mais simples. Uma palavra que tem que ser luz, não é? Aliás, até o livro que o salmo que a gente deixou marcado aqui, eu deixei de propósito, né? Lâmpada para os meus passos é a vossa palavra. Ora, quem escuta a palavra, quem se deixa conduzir pela palavra, anda na luz. Bonito ver também no Evangelho de João essa oposição treva e luz, escuridão e verdade, não é? Mal e bem, verdade e mentira, não é? Então, quem anda na luz não tem do que se arrepender, não tem o que temer. E para andar nessa luz, padre, existe algum segredo de leitura, algum jeito que alguma dica que você possa dar para quem está nos ouvindo de nos alimentarmos diariamente dessa palavra para que ela realmente seja um candeeiro ali para todos os dias, para nós estarmos ligados e presentes na igreja? Eu acho que essa palavra ela tem que ser o nosso pão de cada dia. Comer desta palavra, mas eu não fiz, não estudei, não sei teologia. Bom, a primeira teologia é perguntar para mim mesmo, o que esse texto está me dizendo? E se deixar iluminar por aquele texto, por aquela pergunta, por aquela questão. O evangelho da missa de hoje, nesse dia que nós estamos gravando esse programa, fala das 10 virgens. Quantas vezes eu li esse evangelho? 5 prudentes e 5 insensatas. E hoje, por acaso, caiu nas minhas mãos um texto de um padre que é bem mais novo que eu, não é? Ele diz assim, o óleo é a nossa vida. E você alimenta ou não a esperança no noivo. O noivo é o fim dos tempos, é Jesus que vem. E depois a festa da vida. Se nós esperamos e confiamos nele, nós vamos para a festa da vida. Se nós não demos a mínima de alimentar a esperança, de viver a palavra, não vai dar tempo de converter-se
na última hora para entrar na festa. Aí você imaginou você indo chique para a festa do casamento, né, formatura da sua filha, né? Seu filho, e chega lá e fala assim, olha, teu nome não está na lista. Imaginou o céu, você pensa que você está indo para o céu, e chega lá o rapaz fala assim, São Pedro, você, não, seu nome não está na lista. Então 5 moças entraram para a festa. 5 moças significam ser humano que se preparou, que esperou, que confiou, que escutou a palavra. E 5 amados também por Deus, porque os 10 cochilaram, as 10 cochilaram. Quer dizer, e se a Bíblia, se a palavra de Deus nos apela para a conversão, a nossa vida tem um rumo, não porque nós sejamos melhores, não é isto. Mas é que se nós hoje atendemos este apelo de Deus para hoje, para o presente, para o kairós da nossa vida, então essa palavra vai ter uma lâmpada que clareia de fato a nossa história. Vamos entrar para a festa porque o noivo é Jesus. Então o segredo é sempre estar se relacionando com a palavra de Deus de forma... Nós nunca estamos prontos. Nós nunca estamos, olha, eu já sei tudo, não. A gente tem que deixar sempre a panelinha com a tampa aberta, porque Deus sempre vem acrescentar algo ao óleo que Ele já nos deu. Nos deu óleo no batismo, no crisma, às vezes na unção do doente, né, quando nós estivemos na ordenação. Então esse óleo vem sendo essa esperança que nós alimentamos nesta palavra. E a palavra se fez carne. E a palavra que se fez carne também se faz Eucaristia. Pai João Paulo, assim, eu ficaria horas conversando com você sobre isso. E me encanta muito o seu jeito de ser, tenho uma admiração muito grande por você, mas me fale qual é o seu segredo, ou como é que você vivencia a palavra de Deus diariamente no seu sacerdócio? Olha, todo dia de manhã nós começamos rezando a oração da manhã. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Todo dia. Se hoje escutardes a sua voz, não endureçais o coração. Eu penso que o segredo é não endurecer o coração a Deus que fala. E uma coisa que eu fui aprendendo é que nós somos um eterno gerúndio. Nós estamos aprendendo, nós estamos nos formando, nós estamos nos aperfeiçoando, e Deus vai falando conosco. Eu não posso me fechar à ação da graça. Às vezes eu vou falar, vou pregar, não sai nada. Mas tem vezes que alguém me diz, olha, que coisa boa que você falou, é coisa dele. Então eu penso que a atitude fundamental é escutar com o ouvido e deixar a palavra trabalhar o coração. Olha, queria te agradecer por esse momento. Infelizmente a gente está com o nosso tempo curtinho, mas foi maravilhoso conversar com você nessa manhã. E eu que agradeço. Viu? Eu estou muito feliz de ter escolhido você aí para participar desse programa de hoje. E você que está com a gente aí no nosso programa semanal, não deixe de assistir os outros programas. Padre, as suas considerações finais para nós encerrarmos o nosso Rosário em Ação. Agradeço a paciência. E eu sou muito curioso, né? Quando eu vejo alguma coisa nova da Bíblia, eu também procuro adquirir para me inteirar. Que todos nós tenhamos esse gosto pela Sagrada Escritura, estudar o texto para conferir aquilo que Deus diariamente fala conosco. Eu agradeço o convite, a paciência. Olha, eu vou te dizer uma coisa, terão outras vezes, viu? Estamos à disposição, viu? Obrigado. Deus te pegue. Amém. Deus te pegue também, viu? Obrigado. Até mais. Até o próximo programa.